todos, obrigada por terem vindo. Eu queria começar por agradecer o convite que foi feito pelo Fórum Civil para moderar a sessão da Civil Talks, cujo tema, tal como a Diana disse, é inspirar a próxima geração de engenheiros civis. É com muito prazer que volto a esta casa, que também fui minha durante 15 anos. Eu sou engenheira civil, licenciei-me aqui no Instituto Superior Técnico, fiz também aqui uma estada em Engenharia de Estruturas e dei as disciplinas de normado e transversado 1 e 2 durante 7 anos, de 2000 a 2007, sensivelmente. Sou doutorada em Engenharia Civil pela Universidade Nova de Lisboa e atualmente professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Em paralelo com a atividade académica, também fiz projetos durante muitos anos, nomeadamente projeto de pontes. Sou vogal do Colégio Regional de Sul de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros. Pronto, a primeira oradora desta tarde é a engenheira Rita Pinheiro de Alfa-Link. A engenheira Rita formou-se em Engenharia Civil também aqui pelo Instituto Superior Técnico em 99 e ao longo do seu percurso profissional fez um estágio de 1 ano em Macau, ao abrigo do Programa de Estágios Internacionais da ICEP Portugal e trabalhou durante 11 anos como projetista de estruturas na Senor Consultores. Integrou também a equipa de consultadoria, de coordenação e certificação de projetos de plataformas da Bureau Veritas no Brasil, no Rio de Janeiro, durante 3 anos. Trabalhou na Blocoprod em direção, gestão e fiscalização de obras e fez gestão, coordenação e fiscalização de projetos e edifícios na NRV Consultores de Engenharia S.A. Há 3 anos juntou-se à Alfa-Link como gestora de projeto. Passo então a palavra. Olá. Boa tarde a todos. Só ver se isto funciona. Só aqui uma questão. Eu não estou a ver aqui o... Diane was right. The world is changing. Music is changing. Drugs are changing. Even men and women are changing. 1,000 years from now, there'll be no guys and no girls, just wankers. Sounds great to me. O excerto que acabámos de ver é de um filme de Trainspotting de 1996. E já em 1996 o que o personagem dizia é: o mundo está a mudar, a música está a mudar, as drogas estão a mudar e daqui a 100 anos não haverá homens e mulheres, só haverá malta. E para mim tudo bem. E para mim também. E de facto, o mundo mudou. Ainda assim, somos todos malta, mas temos características e necessidades diferentes. E porque o mundo mudou, quando eu vim aqui, me desafiaram para vir aqui falar com vocês, a primeira coisa que me ocorreu foi ver qual a percentagem de engenheiras que entrou em 2023 em Engenharia Civil. E curiosamente percebi que algumas coisas ainda não mudaram, porque as percentagens mantêm-se muito pequeninas e nós continuamos a ser uma imensa minoria nesta atividade. E vocês podem perguntar: então o que é que isso importa? Olha, deixem os rapazes tratar do assunto. Mas para mim isto importa-me, porque o mundo está a mudar e o futuro próximo traz-nos imensos desafios. As alterações climáticas, as escassez de recursos naturais, a crise da habitação, a promoção da sustentabilidade dos métodos construtivos, a automação, a sustentabilidade, a inteligência artificial que nos vai trazer desafios que nós nem conseguimos neste momento imaginar, e a engenharia civil vai desempenhar um papel crucial na adaptação das sociedades a esta nova realidade. E eu e 4 mil milhões de mulheres espalhadas por esse mundo queremos ter um papel ativo nesta construção deste futuro. Queremos que haja uma decisão e um olhar feminino na construção desta nova sociedade que vai aparecer e que se vai moldando a todas estas novos desafios que vamos tendo pela frente. E por isso temos de ter um papel ativo na educação das futuras gerações. Temos que insistir na promoção da igualdade de género e oportunidades desde a infância. Temos que quebrar estereótipos que muitas vezes estão enraizados dentro de nós e nós nem sequer damos conta. Temos que promover o debate e troca de ideias e experiências, como de resto estamos aqui a fazer, e o IST tem proporcionado isso de uma maneira muito importante. E temos de promover a equidade de oportunidades.
E quanto a mim, a questão da equidade é um desafio que vocês, engenheiras, prestes a entrar agora no mercado de trabalho, vão ter, eu penso que seja o objetivo mais importante. Promover a equidade nas condições de trabalho, promover a equidade salarial e de benefícios e promover a equidade no acesso a cargos de topo. E para isso é necessário perceber qual é que é a diferença entre igualdade e equidade, porque há uma diferença muito grande. E agora vou ler porque não decorei isto e é importante que a definição esteja bem dada. A igualdade significa tratar todos os indivíduos da mesma maneira, independentemente das suas diferenças ou necessidades. Na prática, significa fornecer os mesmos recursos, oportunidades e benefícios para todos, sem considerar as circunstâncias individuais de cada um. A equidade refere-se a tratar os indivíduos de maneira justa, reconhecendo e respondendo às suas diferenças e necessidades específicas. Implica fornecer recursos, oportunidades e benefícios de forma proporcional às circunstâncias e necessidades individuais, a fim de garantir que todos tenham as mesmas oportunidades para alcançar os seus objetivos. E penso que a imagem é elucidativa da diferença que existe entre igualdade e equidade. A equidade tem um âmbito muito mais vasto e, na minha opinião, promover este conceito, mais até do que uma moda, é um dever. É um dever que nós temos perante uma sociedade que se quer mais justa e mais igualitária também. Então, na prática, o que é que isso significa? Não tendo arranjado melhor maneira de explorar este assunto, eu achei interessante dar-vos um exemplo que se passou com uma amiga minha e que, de resto, foi por isso que me surgiu este assunto e este tema. Ela vinha toda contente, a certa altura, porque tinha sido promovida. E ela não era engenheira civil, mas isto, de resto, é um âmbito vasto, acontece em todas as áreas. Tinha sido promovida a um cargo de coordenação, a nível nacional. Ora, isso implicava que ela tenha que viajar pelo país. E tendo ela, estando divorciada e com 2 filhos pequenos, para conseguir fazer isso, ela tinha que arranjar uma babysitter que ficasse com as crianças pelo menos nesses 2 dias. Contas feitas, ela iria gastar 50 euros por dia, portanto seriam 2 dias, e o que dava no final de um mês 400 euros em gastos só para conseguir poder estar apta para fazer este desafio que lhe propuseram. E ela estava prestes a desistir, porque ela dizia que não valia a pena, ia ter mais responsabilidade, ia ganhar menos, ia andar mais cansada. E eu percebi que... porque eu perguntei-lhe, então, mas e porquê é que tu não falas com o teu chefe, expões o problema, pedes uma ajuda de custo, assim como há ajudas de custo para refeições, ajudas de custo para quilómetros, devia haver uma ajuda de custo para este tipo de situações. Só que ainda está muito enraizado em nós que o pedir este tipo de ajudas é mostrar uma certa fraqueza, é ainda voltarmos a ser consideradas o sexo fraco. E isso faz com que nós não tenhamos essa vontade para o fazer. E a equidade é exatamente isso. Oi? Pronto, perdoem-me. E a equidade é exatamente isso. É criar uma sociedade em que pedir esta ajuda de custo não é um favor, é um investimento no futuro, é um reconhecimento do papel das mulheres como mães e até da parentalidade, que não é só exclusivo feminino, é também masculino. E, portanto, promover e entender este conceito é, quanto a mim, um desafio para o futuro, para construirmos uma sociedade mais justa e mais inteligente. Posto isto, e para terminar agora sim, deixo-vos 2 conselhos: sigam em frente sem medos, colocando paixão e seriedade em cada projeto, sabendo que cada projeto que vocês concluírem é um legado que vai permanecer por gerações. E, por outro lado, não tenham medo de falar e expor os vossos problemas e circunstâncias pessoais em cada parte do vosso caminho, porque isso não faz de vocês o sexo fraco, faz de vocês pessoas inteligentes e faz de vocês promotoras de uma sociedade mais justa. Obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação. Há questões que queiram colocar à engenheira Rita? Ninguém tem nenhuma questão? Eu gostava de colocar. Então, Qual foi o maior desafio como mulher engenheira civil que teve até hoje na sua vida profissional?
O maior desafio... Foram bastantes, não é? O maior desafio que eu tive... Olha, eu acho que foi quando fiz o programa Inove Contacto. Tinha acabado praticamente de concluir o curso e no Inove Contacto, não sei se vocês estão a par, mas é um estágio promovido pelo Estado português e eu fui parar a Macau. E não me imaginava, na altura, aos 21 anos, sozinha em Macau, a ir trabalhar. Pronto. E adorei, foi maravilhoso. Na altura chorei imenso, porque nem me lembrava que a Ásia existia e sempre pensei que como engenheira civil ia parar à América do Sul, que era uma altura que estava em pleno desenvolvimento, e não, fui parar ao outro lado do mundo, a uma ilha asiática, que na altura já tinha sido a transição, e pronto, foi um desafio, e ainda hoje eu penso, se fui capaz daquilo, sou capaz de qualquer coisa. Muito obrigada. Obrigada. Engenheira Ana Graça Goico, da Construtora São José, S.A. É também licenciada em Engenharia Civil, também pelo Instituto Superior Técnico no ramo da construção. Trabalha no Grupo São José desde 2000, sendo responsável pelo Departamento de Qualidade e Ambiente da Construtora Udra e Construtora São José em Portugal. Não trouxe apresentação, podia ao menos ter posto o logotipo, mas pronto, já sabem que é o Grupo São José. O Grupo São José está representado em Portugal através de 2 empresas construtoras e, portanto, eu venho-vos também dar aqui um pouco a apresentação de como é que é uma engenheira civil trabalhar no ramo da construção, portanto, em obra ou noutros departamentos, mas que, no fundo, na parte da construção, da execução dos edifícios. Portanto, eu sou responsável do Departamento de Qualidade e Ambiente. Comecei no ano 2000, 4 meses depois ofereceram-me ir para a Espanha, para a Casa-Mãe, aprender e desenvolver o sistema de gestão de qualidade. Foi um grande desafio, eu nem sequer falava espanhol, não fui para Macau, pronto, foi um bocadinho mais perto, mas estas mudanças são sempre complicadas e o desafio de, em pouco tempo, perceber como é que funciona uma empresa e implementar um sistema cá em Portugal em que em 9 meses conseguimos certificar. A partir daí veio o ambiente, enfim, tem vindo a ser, portanto o departamento também tem crescido e estão aqui 2 representantes também engenheiras civis, que também estudaram no técnico, tal como eu, e portanto eu ia nós à parte da questão do sistema de gestão de qualidade e ambiente, que é muito importante também a implementação e os métodos todos de controle que nós implementamos nas obras. Temos depois outras, hoje em dia, com a alteração de estas questões da sustentabilidade, o trabalharmos com o BIM, que são novas metodologias, portanto, temos sempre novos desafios, ou seja, apesar da empresa já estar certificada há mais de 20 anos na área da qualidade e aproximadamente 15 no ambiente, nós estamos sempre a aprender, há sempre novos desafios e, portanto, temos hoje em dia, por exemplo, as certificações de sustentabilidade dos edifícios, o LEED, o BREEAM, a questão do BIM, que muito se fala, mas ainda é uma área que está a começar aqui em Portugal, e tudo isso são desafios e que o Departamento de Qualidade, neste caso concreto, acaba por ter um papel muito importante, porque nós acabamos por ser também a ligação entre todos os departamentos e somos talvez o departamento que melhor conhece os processos da empresa e, portanto, acabamos por, apesar de não estarmos numa frente de obra, acabamos por participar muito a nível de todas estas alterações de procedimentos, de métodos de trabalho, de adaptação em relação a alterações da legislação e, portanto, o nosso papel acaba por ser sempre de apoio, mas muito importante para a empresa. Mas pronto, eu não vim aqui contratar ninguém para o Departamento de Qualidade, acabei por falar um pouco mais, porque é a área que eu conheço melhor dentro da empresa. O que é que eu vos queria dizer em termos do papel da engenheira civil? Vou-vos só fazer assim, uma apresentação numa empresa de construção, as áreas principais que uma engenheira, onde pode ser inserida. Começamos na parte da orçamentação. A orçamentação, eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar, eu entrei diretamente para a Construtora São José e estou há 23 anos e nunca sequer enviei currículos para outras empresas porque gosto muito do que faço e gosto muito da empresa onde estou inserida. Mas antes de ter entrado, eu só fui a um anúncio, só concorri a um anúncio e que era, na altura,
muito para a orçamentação, e as raparigas estavam a sair do curso de Engenharia Civil, era sempre oferecida essa posição, e eu na altura não quis, porque achava porque é que se tirei o curso, porque é que só posso ir para a orçamentação. De facto, nessa altura, e da experiência que eu tenho, era uma via, éramos muito canalizadas para essa área. Estou a falar, lá está, a construção civil, não estou a falar da parte de projeto, por exemplo, ou de fiscalização. Hoje em dia vejo as coisas um pouco diferentes. A orçamentação é de facto uma área muito importante na nossa empresa, é onde começa tudo, é onde nós recebemos os projetos, analisamos e portanto o nosso papel é fundamental. O facto de ser a mulher, e porque falar agora da mulher engenheira civil, as mulheres por norma são mais organizadas, são mais metódicas, são muito rigorosas, muito organizadas, e isso, quando se trabalha com muitos colegas, por exemplo, na frente de obra, conseguimos perceber as diferenças. Claro que eu digo que é normalmente, porque há exceções em ambos o género, vai em ambos, tanto no masculino como no feminino, mas a questão do trabalho, desse trabalho rigoroso e organizado num orçamento é muito importante. Claro que a experiência também conta. Por exemplo, nós na nossa empresa temos muito o hábito de participar, ou seja, colegas que, por exemplo, começam em obra, podem passar por orçamentos, ou quem está em orçamentos até pode ir também depois ganhar esse conhecimento em obra, porque é bastante importante, mas depois o método, o rigor, a organização ajuda muito a que se faça um bom trabalho na orçamentação, que é um trabalho de estudar bem um projeto, mas num tempo, porque são muitos projetos que se têm que estudar e, portanto, não podemos dedicar todo o tempo que gostaríamos. E, portanto, aí nós temos, a nível da São José, grande parte são, se calhar 50-50 no departamento de orçamentação. Na frente de obra, e por acaso eu não comecei por dar um dado que falou há pouco, que tinha a ver com a questão da percentagem. Eu estive a fazer umas contas e, por exemplo, nós na empresa temos, só na parte de, considerando engenheiros civis, 23% são mulheres. Portanto, de facto, o número ainda é reduzido. Mas quando eu comecei há 23 anos era a única engenheira, por exemplo. Portanto, tem havido esse caminho, cada vez se abre mais. O facto de virem mais engenheiras e de conseguirmos também demonstrar com o nosso trabalho e percebermos que e mostrar e perceber-se que somos capazes, tanto como um homem, que de facto sermos mulheres, de termos filhos, não é impeditivo, de sermos bons profissionais, mas de facto depois na frente de obra este número já reduz. Não obstante, cada vez mais já se vê mulheres à frente das obras esse rigor esse método, essa disciplina ajuda muito, e acho que é um equilíbrio muito positivo numa obra, ver, portanto, que era até uma das questões que também vi que poderia colocar, que é ver esta versatilidade das equipas, ou seja, termos equipas com homens e com mulheres. Penso que as obras todas ganham nisso, aliás, em qualquer setor, mas neste caso mesmo numa frente de obra, porque são personalidades sempre diferentes e os pontos de vista diferentes, e a organização que as mulheres habitualmente têm ajuda muito a que façam um bom trabalho de equipa. As obras, quando eu comecei, faziam-se muitos projetos, também a empresa fazia projetos mais pequenos, mas via-se que era muita experiência que contava. Claro que era importante onde a pessoa tinha estudado, o curso tinha tirado, mas era a experiência, era a improvisação que contava muito. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia os processos estão muito industrializados, há muitas normas, portanto há muito mais regras do que antigamente. E é importante esse trabalho também de pessoas que possam dar esse rigor, dar essa organização e ajudar a criar esses métodos para se executarem as obras nos prazos que são, com os orçamentos que existem, que são cada vez mais desafiantes. E depois, enfim, existem outros departamentos de apoio, a área da qualidade, ambiente, a parte das compras, o pós-venda. Portanto, as empresas de construção civil têm uma série de opções onde a mulher é muito bem enquadrada e inserida. Pronto, era um pouco essa a experiência que eu queria transmitir. Não sei se tem alguma questão. Não há questões? Então eu vou colocar uma.
Porquê é que acha que ainda há tanta relutância nas jovens em seguir a carreira de engenharia civil? No fundo, acaba por haver uma porcentagem muito superior de elementos do sexo masculino em detrimento do sexo feminino. Há, mas também há cada vez menos jovens a quererem seguir engenharia civil, não só as mulheres. Os cursos, as médias estão muito mais baixas, ou seja, há uma tendência dos jovens hoje em dia fugirem. Eu posso dizer, tenho 3 filhas, uma delas que eu achava que ia ser engenheira civil, como a mãe que vinha para o técnico, mas de facto são carreiras que tivemos anos de crise, e há aquele tabu que são profissões muito exigentes, e são muito exigentes, mas eu acho que um bom profissional vai ter sempre muita exigência em qualquer coisa que faça. Por isso, acho que é um desafio muito bom. Acho que é um setor onde as mulheres podem crescer, ter filhos, desenvolver a sua carreira, serem responsáveis de departamentos, quem sabe até chegar ao topo da empresa. Ainda é o meu objetivo. Estou a brincar. Mas a verdade é que acho que hoje em dia a engenharia civil não cativa tanto os jovens e as mulheres, pronto, necessariamente, mas de facto eu estou convencida, e se calhar eu sou um pouco sonhadora, que cada vez vamos ter mais mulheres, e nesta área específica, e tem-se vindo a revelar, mesmo na minha empresa, ou na empresa onde eu trabalho, onde nós trabalhamos, esse número tem aumentado, e quantas mais trabalham e estão nas frentes de obra, mais se mostra que somos muito capazes, e portanto isso no fundo, também vai abrir um pouco as portas que são necessárias. Muito obrigada. Segue-se agora a engenheira Laura da Silva Seco, da TPF, consultora de Engenharia e Arquitetura SA. A engenheira Laura é engenheira civil, mestre em Mecânica Estrutural pela Universidade de Coimbra, doutorado em Engenharia Civil na especialidade de Relações Metálicas pelo Laboratório de Génie Civil e Génie Mécanique do INSA de Rennes. Trabalha como engenheira projetista na TPF Consultores. É membro da Ordem dos Engenheiros desde 2016, desempenha funções como coordenadora adjunta do Grupo de Jovens Engenheiros, é também membro do Skill Council do Projeto Europeu Engineers for Europe desde 2023 e é autor de publicações em conferências e revistas científicas internacionais, participando ativamente em projetos de investigação científica no domínio das estruturas metálicas e mistas à aço. Bem, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Comissão Organizadora pela oportunidade de estar cá hoje. Agradecer também a todos os presentes e, por fim, mas não menos importante, este magnífico painel de oradoras que, sem dúvida, representa o que melhor se faz na engenharia em Portugal. Bom, então para começar, eu gostaria de me apresentar muito brevemente. O meu nome é Laura Seco, tenho 30 anos, sou engenheira projetista na TPF Consultores desde março de 2020, ou seja, há sensivelmente 4 anos, e também sou a coordenadora adjunta do Grupo de Jovens Engenheiros da Ordem dos Engenheiros. E gostaria então de vos falar aqui um bocadinho do meu percurso até então. Eu desde muito cedo que me identifico como uma pessoa energética, uma pessoa dinâmica e sempre gostei de romantizar as coisas e tinha esta vontade de mudar a vida das pessoas, de impactar as sociedades e também contribuir para o desenvolvimento do mundo com o meu trabalho. E sendo a engenharia civil um dos pilares do desenvolvimento económico, social e ambiental das sociedades, fez todo o sentido para mim enveredar por esta área e, sendo assim, em 2011 comecei então o mestrado integrado na Universidade de Coimbra, em Engenharia Civil. Pouco antes de concluir o meu mestrado, surgiu a oportunidade então para ir para fora, para fazer um doutoramento em França, na cidade de Rennes, onde me doutorei em ligações metálicas e mistas. E em 2020 fiquei oficialmente desempregada e tive então que tomar uma grande decisão da minha vida, na altura, porque por um lado eu tinha, em França, tinha alguma estabilidade profissional, por outro lado tinha uma estabilidade emocional aqui em Portugal, com a minha família, com os meus amigos.
E então tive que tomar uma decisão que não foi fácil, até porque me deparei com um cenário do mercado de trabalho nacional que é um pouco duro, porque ainda existem este tipo de notícias em que as mulheres efetivamente ganham menos do que os homens, as mulheres continuam a não conseguir uma progressão de carreira tão fácil quanto os homens, e além disso também aqui a parte dos jovens, em que efetivamente a tendência era que os jovens e que os meus amigos saíssem do país na altura e eu queria voltar. Mas se eu estou aqui hoje é porque efetivamente tomei a decisão de voltar, até porque eu acho que não basta nós estarmos sempre a queixar que isto não está bem, que temos que ir para fora, que lá fora é que é bom. Temos que ter uma postura ativa e efetivamente dar o nosso, pelo menos da minha parte, dar o meu contributo para que as coisas então melhorem um bocadinho aqui no nosso país, que é tão bom, pronto, em certos aspectos, e que queremos então que fique melhor ainda em todos os aspectos. Bom, então, como vos disse há pouco, eu comecei a trabalhar na TPF em 2020 e gostaria de vos fazer aqui, nos próximos slides, de vos mostrar um bocadinho aqui a minha visão de uma jovem engenheira do mundo empresarial. Não quero, obviamente, que considerem isto uma publicidade e aqui uma tentativa de recrutamento, embora, obviamente, se quiserem juntar a nós depois de concluírem, teremos todo o prazer, mas gostaria então, efetivamente, de vos mostrar aqui um bocadinho a minha visão, a minha experiência, que, embora seja relativamente curta, considero que tenha sido dinâmica e bastante recheada. Então, apresentando a TPF em números, falando de representatividade feminina, neste momento, num universo total de 292 colaboradores, somos 96 colaboradoras, o que representa uma percentagem de 33% sobre o valor total dos colaboradores da TPF. Sendo que a maior parte integra o Departamento de Projeto, seguido do Departamento de Gestão e Fiscalização, Apoio Corporativo e, por fim, também no Departamento da Administração. Tenho aqui um pequeno gráfico. Na TPF, o serviço de projeto divide-se em edifícios, estruturas, geotecnia, hidráulica e transportes. No meu caso, eu faço parte do serviço de estruturas. Falando em representatividade feminina, faz todo o sentido também falar em representatividade jovem. E na TPF, 21% dos colaboradores têm uma idade inferior a 35 anos. Sendo que, à semelhança dos gráficos anteriores, a maior parte do bolo integra-se ali no Departamento de Projeto, seguido do Departamento de Gestão e Fiscalização e, por fim, Apoio Corporativo. Bom, e sendo o tema desta sessão inspirar a nova geração de jovens engenheiras, eu selecionei aqui algumas obras e projetos que considero relevantes, que temos desenvolvido ao longo dos anos. Eu, propriamente dita, já integrei alguns, outros foram liderados por colegas também da empresa e, obviamente, que todos eles tiveram uma participação de colegas de engenheiros civis. Começando com o Serviço de Hidráulica e de Ambiente. Fomos responsáveis pelo estudo de impacto ambiental e social do projeto hidroelétrico em Moçambique e fomos igualmente responsáveis pelo estudo de viabilidade e projeto de execução de saneamento urbano, drenagem e gestão de resíduos sólidos de 2 localidades também em Moçambique. O Serviço de Edifícios foi responsável pelo projeto de execução e revisão de alguns projetos de especialidades de 4 hospitais provinciais e militares de Angola e também responsável pelo projeto Aerogar do Aeroporto de Cascais, que foi desenvolvido em BIM. O projeto do prolongamento da linha de metro de Argel foi o primeiro projeto que eu integrei quando entrei na TPF. Era constituído por 9 estações enterradas, 10 poços de ventilação
e efetivamente foi um projeto, do ponto de vista técnico, bastante desafiante, e também fiz parte aqui do projeto hidráulico de fins múltiplos do Crato. No Serviço de Geologia e Geotecnia temos grande parte do departamento, ou melhor, do serviço aqui alocado ao acompanhamento e análise do comportamento de 3 estruturas de armazenamento de rejeitados e de água industrial. Também temos alguns projetos de bastante relevância a nível nacional, como a linha da Beira Alta, a Via Expresso na Madeira e a ligação da zona industrial de Cabeça da Porca à 11. Por fim, relativamente ao Serviço de Gestão e Fiscalização, estamos responsáveis pela fiscalização da empreitada da execução da linha circular do metro do Porto, que, como bem sabem, ou pelo menos quem anda por aqueles lados sabe que efetivamente é uma obra que tem impactado bastante a cidade do Porto. E, igualmente, somos responsáveis pela fiscalização da execução dos túneis de drenagem na cidade de Lisboa, que soube também que houve uma sessão técnica ontem. Por fim, como vos disse, e para acabar muito rapidamente, gostaria de vos endereçar um convite. Como vos disse no início, eu faço parte do grupo de jovens engenheiros, da Ordem dos Engenheiros, e convido todos os interessados a seguirem e conhecerem a nossa missão, os nossos objetivos, as iniciativas que vamos sempre desenvolvendo ao longo do ano, através das nossas redes sociais, do nosso e-mail e também do separador que temos disponível no portal da Ordem dos Engenheiros. Facilmente conseguem lá chegar, e se for do vosso interesse, nós também teremos todo o prazer e interesse em que façam parte da nossa comunidade. Muito obrigada. Alguma questão que queiram colocar? Eu tenho uma questão. Fala-se muito da questão do número das mulheres na empresa, mas eu sinto que há um tabu quanto às condições salariais e à progressão de carreira, e que não foi muito abordado até agora, e eu gostava que fosse mais, porque de facto há aqui um desequilíbrio enorme entre aquilo que o homem recebe e o que a mulher recebe, e a minha questão era mais no sentido de tentar perceber como é que a indústria está a evoluir nesse sentido, se vocês que estão no mercado de trabalho se já sentem essa influência de mudança, como é que está mais ou menos este tipo de assunto a ocorrer? É assim, sem dúvida nenhuma que ainda há um longo caminho para percorrer, obviamente, mas também já houve, e lá para trás há um grande caminho que também já foi percorrido nesse sentido. Eu sinto efetivamente na primeira pessoa que ainda existe igualdade de género, e fala-se obviamente da questão salarial, da questão também da progressão de carreira, mas sinto que, comparativamente com alguns anos atrás, por exemplo, há 50 anos atrás, havia cursos até de engenharia que nem sequer eram quase acessíveis a mulheres, não é? Hoje em dia, acho que temos, ou seja, há efetivamente uma preocupação, tem havido, continua a haver cada vez mais, com, por exemplo, a criação de comissões para a igualdade de género. Por exemplo, a TPF criou muito recentemente essa comissão. O facto também, por exemplo, até posso referir, porque tem todo a ver com, ou seja, estar muito relacionado com esta questão. Em 2024 é o ano da desigualdade de género também da Ordem dos Engenheiros, ou seja, há efetivamente essa preocupação. Há desigualdade, sim, mas eu penso que nós efetivamente estamos no bom caminho. No meu caso, sinceramente, nunca senti efetivamente que perdi uma oportunidade ou, por exemplo, num concurso não fui mais além ou não tive efetivamente as mesmas oportunidades de outros colegas por ser uma mulher engenheira a competir com colegas do sexo masculino. Não o sinto, mas efetivamente há um caminho que tem que ser feito, e não é só no mundo empresarial, tem que efetivamente ser feito. Acho que temos que continuar também com esta, acho que é muito importante as políticas
nacionais e também europeias, nesse sentido, mas tem que haver também literacia nesse sentido, da desigualdade de género, desde muito cedo. Acho que, efetivamente, temos que educar as crianças desde muito cedo para que este tipo de questão, daqui a uns anos, já nem sequer se ponha, não é? Obrigado. A nossa próxima oradora é a engenheira Maria Franco, da HCI Construções. A engenheira Maria Franco licenciou-se em Engenharia Civil, ramo de Estruturas e Construção, pelo Instituto Superior Técnico em 2002. Ocupa atualmente o cargo de diretora de obra sénior na empresa HCI, tendo mais de 20 anos de experiência. Especializou-se na execução de obras de reabilitação de edifícios, conservação de fachadas, património histórico e cultural, com superestrutura e acabamentos interior de raiz. Teve o privilégio de trabalhar em diversos projetos com a assinatura de arquitetos de renome nacional, tendo acumulado 2 prémios imobiliários do ano e o Prémio Valmor. Continua motivada por novos desafios e fascinada pela arte de dar corpo ao que nasceu do papel. Muito bom dia. Queria começar por agradecer ao Fórum Civil pelo convite. Acho que a iniciativa é fantástica e acho que é muito positivo. Queria também dar os bons dias a toda a gente que veio cá para nos ouvir falar e às minhas colegas que estão aqui também e fazem parte dessa mesa. E espero que de alguma maneira, através de transmitir a minha experiência ao longo dos anos, que também possa servir de alguma maneira de inspiração às futuras colegas que irão seguir esse ramo de direção de obra, que é por aí que eu estou a falar. Chamo-me Maria Franco, licenciei-me aqui no técnico, como a colega já disse, sou mãe de 2 filhos e diretora de obra sénior da empresa HCI Construções. Porquê a engenharia? Porquê que eu resolvi vir para a engenharia? Porquê para a produção? Não é uma coisa assim muito óbvia para quem pensa em obras e pensa porque é que quer fazer obras desde o início. Eu desde pequenita, quando fazia as minhas brincadeiras, por exemplo, brincar aos professores, eu pegava logo numa minha folhinha de papel, começava a fazer uma listagem de tudo o que ia precisar para a brincadeira. Ia precisar de livros e de lápis e de secretárias e de coisas, é verdade. Fazia isso tudo. Depois entretinha-me a tirar medidas, ou se um dia ficar a fazer a minha escola e tentar organizar onde é que ficavam as mesas, as cadeiras e simular o quadro, onde é que ia ficar. Depois passava à concepção, que era roubar tudo o que era objetos de casa, fazer as secretárias, improvisar um quadro com uma folha de cartolina. E quando chegava a altura e estava tudo pronto para realmente brincar às escolas, acabava por não brincar às escolas, porque não tinha piada nenhuma. A piada estava em construir a brincadeira e não propriamente brincar com ela. E ia saltitando de brincadeira em brincadeira assim, e é uma coisa que me identificou sempre em criança. Um bocadinho mais tarde, esse gosto por esse tipo de brincadeira e o meu gosto pelo desenho, aliado ao gosto pela matemática e pela física, fez-me ficar sempre na dúvida se eu iria seguir arquitetura ou se iria seguir engenharia civil, mais pela parte da concepção, ou seja, pela parte de pensar naquilo que se vai fazer e conceber, e a parte de construir e realizar e ver de corpo firme aquilo que estava a ser feito. Quando chegou a altura de decidir, eu resolvi de alguma maneira ter os 2 cursos. Ou seja, com o apoio da minha família, tivemos a ver ali um plano de como é que eu havia de ser feliz de algum lado, e então o plano inicial era tirar a engenharia civil e depois iria ingressar. Cheguei a Barcelona e tudo ver isso. Na altura havia em Barcelona uma universidade que oferecia uma especialização em arquitetura para engenheiros. E então o meu plano base era tirar a engenharia civil, depois seguia para a arquitetura para Barcelona, de alguma maneira ficava com um cheirinho das 2 partes e conseguia ingressar ao mercado de trabalho dessa maneira. No entretanto, quando acabei o técnico, achei para bem ter um bocadinho de experiência profissional e comecei a trabalhar na área. Fui contratada como adjunta de diretora de obra, apaixonei-me de tal maneira que desvaneceram-se as dúvidas todas, acabei por não ir para a arquitetura e resolvi fazer carreira como diretora de obra até o dia de hoje e nunca exerci outra função que não essa e sou bastante feliz no que faço. Eu tenho aqui nesse slide um pequeno percurso, um pequeno descritivo do meu percurso profissional, as empresas pelas quais já passei. Escolhi aqui algumas fotografias de algumas obras que eu fui diretora de obra, não só pela sua dimensão, mas pelo prazer que elas me deram de fazer. E voltando um bocadinho à minha nota introdutória, algumas dessas obras deram-me o prazer de ter prémios imobiliários do ano. Tenho ali uma obra que foi um prémio Valmor. São todas obras de arquitetos de renome nacional e internacional,
Por exemplo, tenho ali o arquiteto catalão Ricardo Bofill, tenho o arquiteto Federico Falsacina, o arquiteto Guinalas Mateus, o gabinete ARX, Saraiva Associados, para os colegas que são da parte da produção, dos colegas, sabei, algum arquiteto, onde conheceu os nomes de certeza, e deu-me sempre muito gosto fazer esse tipo de obras, porque ia um bocadinho dentro do tal meu gosto pela arquitetura inicial e, de alguma maneira, assim, estou a participar também na concepção de projetos que dão muito gozo. Não pus aqui nenhuma fotografia da HCI, porque deixo para o fim as fotografias da última obra que eu acabei agora na HCI, que espero que também vos agrade. Quanto à HCI, que é a empresa onde estou hoje, e para quem não conhece, é uma empresa que está no mercado há mais de 40 anos, aliás, agora em setembro fazemos 45 anos. É uma empresa que tem vindo a crescer muito nos últimos anos e consagrou-se em 2023, agora aqui no último ano, como uma das 10 maiores empresas a atuar no mercado nacional. Embora a gente faça obras variadíssimas, temos ali o exemplo de uma obra de reabilitação, ali é do Banco de Portugal, temos aqui um edifício alô de escritórios, temos ali a pala da Fundação Carlos Gulbenkian, ou seja, embora a gente tenha aqui um currículo de vários tipos de obras, hospitais e por aí fora, assumimos como líderes no mercado na área de remodelação e reabilitação de edifícios, que por acaso é a área onde eu também me especializei ao longo desses últimos 20 anos, por ser o tipo de obra que mais tenho feito e a pessoa acaba por se especializar naquilo que faz melhor e é normal. Bem, quando me desafiaram a vir para aqui, até agora falei um bocadinho de mim, mas quando me desafiaram para vir para aqui, comecei a pensar, primeiro, mulheres no setor da construção civil. E então, a título de curiosidade, fui ver estatísticas do INE e vi que as mulheres, o peso das mulheres no setor são de 7%. Mas também achei que esses números eram um bocadinho ingratos para aquilo que estamos aqui a fazer hoje, porque essa percentagem abrange uma variedíssima de cargos, desde a parte operária até todos os cargos que trabalham em todo o setor da construção civil e como a gente hoje estamos aqui a falar entre colegas e futuros colegas, eu achei para bem tentar ir buscar estatísticas que refletem ser mais esse setor, porque embora já se comece a ver mulheres eletricistas e em cargos operários, na realidade tem sido em cargos de gestão, coordenação e de topo, porque as mulheres têm-se vindo a evidenciar mais nos últimos anos. Por isso, como eu ainda não me dava estatísticas, pelo menos onde eu consegui chegar, resolvi fazer da HCI um case study e, partindo do princípio que poderá refletir a realidade do nosso mercado, e separei a HCI não em departamentos, mas em áreas de trabalho, onde a gente aqui em azul mostra a percentagem de mulheres em cada uma das áreas de trabalho. A gente pode ver aqui que os dados até são otimistas, mesmo em relação ao que algumas colegas já falaram e também o que se vê em relação a quando eu comecei a trabalhar, como a colega falou bem, eu era a única mulher dentro do setor, então na área da produção era mesmo a única mulher, e sempre que ia ao escritório era tomada como uma barreira, lá vem a engenheira da obra, tipo aquele mundo que ninguém sabia o que era, não, mas era mesmo. Nós aqui, para além, temos departamentos. Só fui buscar aqui técnicos, para a gente ter aqui alguma comparação, a porcentagem não é geral. Até temos aqui muitas áreas que o cargo de chefia de cada área é assegurado por uma mulher. No nosso departamento comercial e de orçamentos, o cargo de chefia é liderado por uma mulher. A área de qualidade, segurança e ambiente também. Eu criei aqui um departamento que não é bem departamento, eu chamei de financeiro e serviços administrativos, mas na verdade peguei em série de serviços de apoio e higiene ali, mas ali dentro até temos também mulheres em cargos de chefia. Temos o caso da minha colega que está ali sentada, que é de marketing, controle de custos, também lidera essa parte. Ou seja, eu fui buscar aqui a parte dos arquitetos, que na prática trabalham em parceria com os diretores de obra, mas também para ver que a representatividade dos arquitetos é bastante grande. Agora, onde se torna aqui evidente é que o meu queijinho, o queijinho que eu integro, que é o queijinho da direção de obra, as mulheres ainda têm aqui um longo caminho a percorrer, pelo menos na minha empresa, o nosso peso é de apenas de 15%, e achei por bem a gente tentar fazer aqui uma pequena reflexão de porque é que isso acontece, porque é que a nível de direção de obra temos tão poucas mulheres. Se for por uma questão de gosto, eu gosto, se não se gosta, e isso é completamente independente de género, acho que é uma situação que não
não vale a pena trazer para aqui porque é gosto. Se for por uma questão de função, diz-se que um bom diretor de obra, e acho que aqui no técnico já viram essa máxima várias vezes, diz-se que um bom diretor de obra é aquele que consegue fazer a obra com a máxima qualidade e com os custos e com o prazo pré-estabelecidos desde o início. É um desafio grande. As características que normalmente vamos buscar num diretor de obra para que possam cumprir essa máxima são os que estão ali listados. E do que eu vejo e daquilo que vocês veem, também não será por aí que a gente terá falta de mulheres na direção de obra. São tudo características. Até tive aqui a colega da São José, já não sei onde é que está ali, que até estava a dizer que a parte de ser meticuloso, organizado, e isso tudo são todas valências, e multitasking, também preciso não esquecer disso. É tudo valências que até ajudam muitas mulheres, por isso não será para ir também. Até agora estou a dizer, não é por gosto, não é pela função, e às tantas estava a pensar o que é que eu vou para lá dizer amanhã, e então de falar com as pessoas que me são mais próximas, essencialmente com a família, com o meu círculo chegado de amigos. Comecei a conversar, vinha cá conversar, inspirar jovens engenheiras, e dei por mim, e é verdade, que existem ainda na sociedade uma série de estigmas sobre uma mulher na produção, uma mulher numa frente de obra. E então resolvi pegar em 3 desses estigmas, trazê-los aqui para cima da mesa, e vou tentar partilhar convosco a minha experiência pessoal em cada um desses estigmas, para tentar desmistificar um bocadinho aquilo que também ainda fica na cabeça das pessoas, que uma mulher no meio da obra que não funciona, que funciona menos bem, ou que é um horror. E falo de família e círculo chegado de amigos, ou seja, não estou a falar assim de sítios muito longe. Resolvi trazer para aqui alguns estigmas, vou conversar convosco sobre esses estigmas. O primeiro, discriminação da entidade patronal. A colega da São José, eu estou a referir a colega porque vem de uma construtora e eu acabo por me identificar um bocadinho mais. Disse bem que quando a gente acabava o curso tentavam encaminhar tudo para os orçamentos, e é um bocado assim. Eu, quando saí do técnico, às 5 entrevistas que eu fui, isso é verdade que isso aconteceu, às 5 entrevistas que eu fui, só uma empresa é que me quis contratar para a área da produção, e fiz tipo um negóciozinho que, se implementasse o sistema de qualidade em obra, continuaria, em X meses, continuaria lá dentro como adjunta de diretor de obra. Ou seja, foi preciso arranjar esse subterfúgios para poder entrar na produção, e pela historiazinha de brincar os professores que viram, eu sabia que queria produção, para mim estava de fora de questão ir para outra área que não produção. As outras 4 empresas que eu fiz entrevista não me aceitaram, e mais, eu estou a falar das grandes empresas do país, que na altura eram as grandes, algumas já não existem, outras ainda estão no mercado, que felizmente mudaram, mas fizeram até questão de me dizer na altura que não contratamos mulheres para o cargo de diretor de obra. Mas se é verdade que isso aconteceu há 20 e tal anos, também é verdade é que desde o momento que comecei a trabalhar, eu nunca mais tive que enviar um currículo. Todos os meus progressos, minha carreira, todos os desafios que me foram lançados foram por convite. Ou seja, reconhecido a capacidade técnica da pessoa, independentemente do género, o mercado abre-se, as oportunidades aparecem, e esse trabalho de mostrar isso foram feitos por uma geração à qual começou um bocadinho antes de mim, mas à qual eu também acho que me inclui, que foi aquela geração que mostrou às pessoas que as mulheres eram tão capazes quanto os homens de gerir uma obra, e foi uma mudança muito rápida. Há 20 anos não me aceitaram, depois a partir daí sempre convido, engenheira, está disponível, temos um projeto, e a coisa sempre foi passando assim. Nós temos ideia com a construção ao mundo, vocês que estão ainda cá no técnico, pós que ainda estão cá no técnico, parece que há tanta empresa, tanta obra, que o país que é tão pequeno parece tão grande quando a gente pensa, mas acaba por ser um meio muito pequeno. Nós, com a relação que temos com os nossos promotores, na relação que temos com as nossas fiscalizações, com os projetistas, até com subcontratados, rapidamente começamos a saber quem é quem são as pessoas que trabalham bem, quais são as que trabalham mal, quem é que temos que ir buscar para fazer determinado projeto, para executar cada obra, e isso cada vez mais é completamente independente do género. E eu, pessoalmente, tirando o meu primeiro passo para entrar com a história de há 20 anos atrás, de me recusar a entrada, nunca mais senti qualquer tipo de discriminação de género no que diz respeito à entidade patronal. Por isso temos que esquecer esse estigma, temos que deixá-lo para trás das costas, já não é uma realidade. Por isso, a vir essa história dos parentes, de qualquer coisa que desmotive, esqueçam isso, já não é uma realidade, pelo menos não é a realidade que eu conheço. Existe no país, não quero desvalorizar todas as questões de discriminação de género no país, mas na área, pessoalmente, não o sinto. Família, filhos.
primeiro eu quero pensar que que a sociedade evoluiu e que existe um papel mais igualitário na gestão familiar e na educação dos filhos dentro do casal, quer dizer. Eu acho que por aí nem sequer vale a pena ir, e vocês são o futuro, quer dizer, se não for por aí, estamos mal. Direção de obra é uma profissão muito desafiante, é muito estressante, é uma profissão muito estressante. Nós estamos sempre a correr atrás do planeamento, estamos a correr sempre atrás dos imprevistos, querem fazer uma betonagem, está a chover torrencialmente, queremos... Não. É muito estressante, é muito desafiante, de muita responsabilidade, e às vezes temos horários muito difíceis. Isso tudo é verdade. Mas também não acho que seja mais do que um médico num banco de urgências, do que um projetista perto de um deadline, do que um professor, que fala-se tantas pessoas agora, numa turma de 30 alunos, que metade são mal criados, e o professor chega a casa com os cabelos em pé, e também tem esse stress contínuo a andar atrás da sua vida. Eu, pessoalmente, o meu filho mais velho tem 10 anos, se eu tenho uma carreira de 20, diria que fiz metade da minha carreira com filhos, ia ter que gerir isso, e se antes de ter filhos trabalhava das 8 às 8, também por ser mais novinho, e por exemplo dos meus colegas mais velhos, que eu pensava que era assim que se fazia, os outros 10 fiz com um horário normal, obviamente que há exceções, há imprevistos, como em qualquer profissão, mas fiz o meu trabalho dentro de um horário dito normal, e as obras fizeram-se nas mesmas, e os prémios surgiram na mesma, e as coisas surgiram como era suposto surgir. Mundo de homens. Epá, vais para a obra, aquilo é lá só homens, aquela gente toda para lá. Para começar já não é. Para começar já não é, porque a gente não faz uma obra sozinhos. Nós temos primeiro, por mais pessoas que haja na obra, que haja 100, o diretor da obra tem sempre a sua primeira linha, que é a sua equipa principal, de onde se inclui a colega da qualidade, o colega da segurança, o arquiteto que está a ajudar na preparação, o administrativo, os adjuntos, /adjuntas, e essa primeira linha de equipa de obra tende cada vez mais a ter homens e mulheres a participarem. Depois, quanto ao resto, a classe operária, sim, é quase tudo homens. Não vejo nenhum problema nisso, tudo vai da postura que a gente adota. Se a gente tratar as pessoas com respeito e com confiança, o tratamento é recíproco. Não posso dizer que em 20 anos de carreira nunca tive uma situação de respeito ou de falta de autoridade em obra, nunca mesmo. Não tenho nenhuma história da gente para vos contar, porque nunca a vivi. Aliás, diria, vamos esticar aqui um bocadinho, que no meu primeiro ano de trabalho, se calhar até tive alguma vantagem em ser mulher em relação a ser homem. Eu lembro-me de ser miúda e aqueles encarregados de velha guarda, que têm mania, que sabem tudo, quando veem uma estagiária, têm aquela postura meio paternal e acham graça estar a ensinar e a mostrar e fora, e com colegas rapazes eles adotam aquela postura de galo na capoeira, que é que sou o galo aqui, não penses que vens para aqui dar ordens, rapazitos e não sei o quê. E esse tipo de histórias ainda continuo a ver hoje em dia com colegas meus mais novos que estão na HCI, que de vez em quando há aquele encarregado velhote que toma um bocado daquela postura. Por isso, a mensagem que eu tenho que passar é: temos que nos largar desses estigmas, acho que cabe à gente, já não são uma realidade. Temos, mas é que abraçar o desafio, e agora sim é a obra que eu acabei agora na HCI. Foi uma obra muito gira de se fazer. Abraçar o desafio e orgulharmos do resultado. Já acabou e é quando chega essa fase que a gente sai de sorriso na cara e passa na rua com amigos, famílias, aquela obra fui aqui a fiz, e dá um gozo muito grande mesmo. Minha apresentação já acabou. Quero dizer aqui aos presentes, e pode haver um bocadinho essa dúvida, porque quando andei no técnico a gente não sabia muito bem o que é que faz um diretor de obra. Estamos mais vocacionados para o projeto e para a parte teórica, como qualquer curso, é normal, temos que ter essas bases. Se alguém aqui presente tiver alguma dúvida sobre a função do que é que faz um diretor de obra, o que é que me espera ao futuro, com quem é que eu tenho que falar, gostava de fazer um estágio, gostava só de conversar consigo, no fim, podem se dirigir a mim, estou à vontade para passar o contato, ter alguma dúvida, alguma coisa que queiram. E acabou. Alguma questão que queiram colocar à Engenheira Maria Franco? Bom dia. Primeiro, pronto, como foi a primeira engenheira que veio aqui falar um bocadinho connosco, está realmente em obra, porquê que acha que quando uma mulher vai a uma entrevista ou se candidata a um
trabalho dentro da área é direcionado para cargos dentro de escritório, ou seja, a obra foge um bocadinho à rotina, como disse, e a zona dos orçamentos, como já foi dito, é assim mais chamativa. Eu disse e volto a dizer, isso sentia-se muito antigamente. Era impensável. Antigamente era quase impensável. Era um meio de homens, a mulher era, olha, um bocadinho à semelhança da mulher que tem que estar em casa, a mulher também tinha que estar no escritório. Eu senti isso há 20 anos, mas sinceramente eu já não noto isso hoje em dia. Aliás, eu falo pela minha realidade, da HCI atual e também das últimas empresas que a gente teve, até tive um diretor de produção que me disse uma vez que preferia ter diretoras de obras do que diretores de obra, porque lhe moviam menos a cabeça, dizia ele, na brincadeira, mas eu acho que isso já não acontece, sinceramente. E se acontecer, eu acho que o mercado está tão aberto, está tão à procura de engenheiros e está tão vasto, se acontecer, acho que nem têm que entrar a conversa, é dizer muito obrigado, boa tarde, saiam e batam na porta do lado, porque a porta do lado de certeza que vai-vos oferecer oportunidades. Obrigada. Vamos ouvir agora a engenheira Joana Lobo Menezes da Placer, licenciou-se em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra, curso pré-Bolonha, trabalhou até 2011 em direção de obras, gestão de projetos e planeamento de construção de transportes. De 2011 a 2014 desempenhou funções de gestora de planeamento e tráfego e após 2014 tem participado em projetos que conferiram experiência profissional nas áreas de gestão de projetos, planos de negócio, estudos de otimização de indicadores de performance e melhorias de processos. Integra a equipa da Placer como Head of Retail Development desde 2021. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada também pela iniciativa. Venho dar aqui um bocadinho da minha experiência, um bocadinho diferente do que é que um engenheiro civil pode fazer e o que é que nós podemos fazer na Placer. Fazer engenharia civil não é só estar em direção de obra, nem só em projeto. Por isso eu vou falar um bocadinho de mim. O meu perfil não é um perfil de um engenheiro civil tradicional de direção de obra. Eu formei-me em engenharia civil na Universidade de Coimbra. Porquê Coimbra? Sou de Lisboa. Sempre pensei que ia ser engenheira civil e em Lisboa, quando tinha 16 anos, fui morar para Coimbra. Conheci o encanto de Coimbra e pensei, como é que eu agora vou para o técnico? Eu sempre imaginei para o técnico, o meu pai é do técnico, o meu avô é do técnico e deixei-me e, não, agora vou ficar em Coimbra e vou viver a vida de estudante. Então, de 99 a 2005, tirei o curso de engenharia civil em Coimbra. Terminei o curso e vim para Lisboa. E vim fazer a parte tradicional. Fui para a direção de obra na construção, passei por adjunta à direção de obra, fui colaborar na construção no armazém industrial e depois fui para a área de projeto. Nesse período estava no processo de recrutamento para o grupo da Mota-Engil e fiquei. Então mudei, ao fim do ano mudei e fui para a Ascendi, que era a fusão da Mota-Engil com o Banco Espírito Santo. Eu pensava que ia para projeto e aceitei o primeiro trabalho de obra. Eu achava que gostava imenso de estruturas e fui para a Ascendi para concessões de transporte. Então a vida, vamos seguindo as oportunidades que a vida nos dá e ela às vezes vai-nos dizendo, pronto, que o caminho não era aquele que tínhamos imaginado. E aceitei, fui para a Ascendi, concessões de transporte. O que é que eu fui fazer na Ascendi? Na Ascendi estava no departamento de concursos públicos. Na parte dos concursos públicos tratamos de orçamentação também e toda a parte que é necessária elaborar para submeter os concursos. Era a parte de concursos públicos na área internacional, portanto estávamos a fazer concursos para o Brasil, para o México, para o Peru e para a Colômbia e também para Moçambique. Bem, coisas completamente diferentes. Às vezes pensava, eu estou a fazer engenharia, os projetos, quando tínhamos que analisar os projetos das autoestradas, o investimento, quanto é que tínhamos que gastar para fazer uma estrada nova, uma ampliação, tudo era engenharia, mas eram tantos números para uma orçamentação. E durante o período de 2007 a 2011 eu estive em Portugal, nesse período ganhámos 2 concessões internacionais e uma delas foi no Brasil. Bem, então houve a oportunidade e fui para o Brasil, já que tinha ajudado a ganhar a concessão, era preciso alguém português e fui para o Brasil. No Brasil trabalhei num departamento, que era o departamento, era gestão de planeamento e tráfego. Também um engenheiro civil, também somos precisos. Então,
O que é que nós fazíamos naquele departamento? Análise de tráfego, nós víamos qual era o tráfego real que passava e qual era a previsão do tráfego futuro. Isto suportava a equipa financeira. Víamos a análise dos acidentes e tínhamos que implementar medidas de mitigação dos acidentes e trabalhávamos em conjunto com a equipa de construção. E também tínhamos que analisar o tráfego e verificar se eram necessários ampliações na autoestrada, e isso eram investimentos muito pesados. Portanto, era um departamento que era transversal a todas as equipas de uma concessionária e eram os olhos de Portugal no Brasil. No Brasil fui mãe e pensei, pronto, vou voltar para Portugal. Já chega desta aventura e vou voltar para Portugal porque a família é importante. Então voltei outra vez para o departamento onde estava de concursos públicos. Nessa altura os concursos eram menores porque o Banco Espírito Santo estava a ser transformado no novo banco e estávamos a fazer muita parte de gestão dos ativos. E onde é que a engenharia aí também foi necessária? Muito na parte da otimização dos indicadores de performance de cada uma das concessionárias. Trabalhávamos muito de mão dada com as concessionárias que tínhamos os ativos. E em 2017 eu comecei a ter uma grande vontade de tirar um curso de gestão. Também é normal, os engenheiros civis também gostam de continuar o seu estudo e em 2017 essa vontade foi crescendo e foi se intensificando e então resolvi abandonar os meus 10 anos da Ascendi e também tinha 2 filhos. Nessa altura já tinha nascido o meu segundo filho, era engenheira, já tinha nascido a minha segunda filha. E então resolvi, vou parar e vou tirar o curso. E vou aproveitar para me dedicar aos meus filhos também. E vou aproveitar e vou comprar uma casa. E vou remodelar a casa, já que estou disponível, já que sou engenheira civil, eu vou e faço isto tudo. Então, eu tirei um ano para mim que fiz imensas coisas. E fiquei com o curso geral de gestão da Nova. E depois pensei, será que eu devia mesmo voltar para a área de engenharia civil ou agora que tirei uma formação em gestão vou fazer algo diferente? Bem, vou ao mercado e vou ver o que é que o mercado tem. E surge uma oportunidade de trabalhar para a Actual Sales, que não tem nada a ver com engenharia civil, e trabalhei durante 2 anos numa empresa de marketing digital. E eu era engenheira civil, de formação base. Todas as pessoas comentavam, não, isto é o futuro, fazes super bem, muda. Marketing digital é o futuro, tens mesmo que aproveitar essa oportunidade. Eu durante 2 anos trabalhei, gostei imenso de trabalhar na Actual Sales, e acho que gostavam de mim também, mas eu ia fazer 40 anos, ao fim de 2 anos. Fazer 40 anos e pensei, eu não gosto de marketing digital, eu não gosto, eu estou no Instagram, aparece-me uma publicidade e eu saio, eu não dou os meus dados a ninguém. Eu estou a trabalhar numa área que eu não gosto. Eu estava na área de vendas, de gestão de clientes, da carteira de clientes e angariação, e só pensava, como é que eu estou a angariar clientes para um produto que não é o produto que eu gosto? Mas se me aparecer um projeto incrível de um edifício, eu fico horas e adoro e quero saber os pormenores todos. Eu vou ter que voltar para a engenharia. E então voltei ao mercado e apareceu uma oportunidade da Placer. A Placer, somos um full service developer na área de real estate, portanto, eu pensei, é agora, acho que sim, tenho tudo o que eu quero, vou voltar para a área de engenharia e vim com a área de business development. Voltei para trás. E eu gostava de parar aqui, só para vocês perceberem que eu fiz uma carreira um bocadinho diferente do que pode-se pensar quando se está a tirar a engenharia civil. E eu gostava de saber, dos engenheiros que estão aqui presentes, quem é que, quando foi tirar o curso, achava que estava a tirar o curso para ser diretor de obra? Ninguém? E quem é que acha que está a tirar o curso e ia para projeto? E quantas pessoas há que tiraram o curso e pensaram que eu vou fazer alguma coisa na engenharia civil, mas que não é direção de obra e não é projeto? Há poucas pessoas? Exato. Então, é isso. Ser engenheiro civil é muito mais do que direção de obra e do que projeto. Então, lá estou eu, vou para cima. Eu vim explicar um bocadinho os serviços da Placer e que na Placer podes escrever a tua própria história como engenheiro civil. O que é que nós fazemos na Placer? Estes são os serviços
que a Placer oferece? Nós temos os serviços, a Placer é um Full Service Developer. Nós prestamos todos os serviços necessários para um desenvolvimento imobiliário. Portanto, nós podemos começar com a equipa de Intelligence, que é a equipa que recolhe dados, analisa qual é que é a melhor localização para um determinado uso, por exemplo, para uma loja, qual é que é a melhor localização. Ou então podemos fazer uma análise de dados, uma coleta, e determinar, para este uso, qual é que é a melhor localização. Portanto, é a primeira fase. Depois de termos a localização identificada, nós definimos. A melhor localização é irmos para a Avenida da Liberdade. A melhor localização é estarmos em Lisboa. E dentro de Lisboa, qual é a melhor localização para aquele negócio? É na zona da Avenida da Liberdade, numas transversais. Temos as ruas bem definidas. Passamos para a nossa equipa de scouting. Os scoutings são as equipas que estão no terreno à procura das localizações específicas para determinado cliente. Quando encontramos uma localização que cumpre os requisitos que o nosso cliente quer, temos a equipa de Acquisitions que negocia diretamente com os proprietários essa localização. Portanto, é uma equipa que trabalha em conjunto. Se essa localização estiver disponível para arrendar, ela pode ser arrendada diretamente para o nosso cliente. No entanto, se ela estiver à venda, nós podemos fazer um investimento. Temos um fundo, a Placer tem um fundo que pode fazer o investimento e dar no fim ao cliente a localização. Depois podemos passar esta localização para a equipa de arquitetura e de engenharia, para fazermos o projeto do espaço, se for uma loja, se for um escritório, se for uma casa, passamos para a nossa equipa de projeto. Depois passa para a nossa equipa de produção. Portanto, desde o início ao fim, todos estes serviços podem ser feitos pelos engenheiros, exceto arquitetura, que são feitos pelos arquitetos. Em todo o resto dos serviços, nós temos engenheiros civis. A minha função na Placer é Business Development. Eu faço o contacto com novos clientes, angario clientes, fazemos a parte da proposta de honorários, dos serviços, tentamos vender todos os serviços da Placer que podem começar ou no Intelligence, ou na parte da procura da localização, ou apenas num projeto e numa obra. Como engenheiros civis, também podemos estar numa área que é uma área mais comercial e de ligação com os clientes. Com quem é que eu trabalho diretamente, de mãos dadas? Com os Project Managers. Os Project Managers são a pessoa que faz a relação entre os clientes e entre a equipa da Placer. Gerem os projetos desde o primeiro dia ao último dia. A grande maioria dos Project Managers são engenheiros. Também podem ser arquitetos, mas a grande maioria têm sido engenheiros. Portanto, a parte da engenharia é muito vasta. Na Placer, nós somos 30 Placers. Dos 30 Placers, somos 16 mulheres e 14 homens. Isto incluindo todas as pessoas. Nós somos mais mulheres, 50%, um bocadinho mais de mulheres. E dos 30 Placers, nós somos 16 engenheiros. Dos 16 engenheiros, somos 5 engenheiras. Nós somos 31% de engenheiras. As engenheiras estão em qualquer uma das funções. Nós somos menos engenheiras porque há menos engenheiras a tirar o curso. Porque nós aceitamos o mesmo número de engenheiras que se candidata do que de homens. Não fazemos qualquer diferença. A questão é essa, é que há menos mulheres a tirar a engenharia, portanto, há menos mulheres a candidatarem-se. Nós temos engenheiras em todas as equipas. Nós, na equipa de produção, que tem 60%, 40% são mulheres. Na nossa empresa. Portanto, temos. E com muito orgulho, em 2013, a Placer recebeu o selo de igualdade salarial. Nós pagamos igual aos homens e às mulheres, sem diferença. Nós temos uma política bem definida de objetivos, e os objetivos são iguaizinhos para os homens e para as mulheres. E dependendo do objetivo que é cumprido por cada um, já sabe qual é o seu nível salarial e que vai subindo. Portanto, somos iguais. Esta foi a minha história. Sou engenheira civil, esta foi a minha história. Não sei qual vai ser a vossa. Há alguma questão que eu não colocar, engenheiros?
questão é relacionada depois com esta sua transição de formação, quando depois decidiu então enverdar aqui para uma parte mais de gestão, tirando também depois o curso. Qual é que foi, ou seja, considera que a sua formação em engenharia teve efetivamente um contributo importante depois para esta questão aqui de gestão? Agora, onde eu estou, na Placer? Sim. Eu sinto que se eu não fosse engenheiro civil, não estava na Placer nesta função onde estou. Porquê? Porque eu no final do dia eu sou responsável por todos os projetos. Eu sou responsável pela área comercial. Eu vendo. Mas eu dou a cara pela boa execução de todos os projetos. Por isso é que trabalham comigo project managers para garantirmos a qualidade de cada um dos projetos. Nós podemos ter um diretor de obra na frente de obra, mas entre o diretor de obra e eu, tenho um project manager que vai acompanhando de perto a boa execução e a garantia do projeto. Portanto, sem dúvida nenhuma, como é que eu podia estar numa função se eu não dominasse a engenharia civil? Isso era mesmo importante. Foi só um complemento. E a parte do curso que eu tirei de gestão apenas me veio dar suporte técnico para decisões mais ao nível estratégico da empresa e colaborar mais na definição estratégica da empresa, porque na parte técnica foi o curso de Engenharia Civil. Obrigada. A última oradora de hoje é a engenheira Rita Gonçalves da Quadrante, que é formada em Engenharia Civil, ramo de estruturas aqui pelo Instituto Superior Técnico. Conta com cerca de 17 anos de experiência profissional em diversos tipos de projeto, desde reabilitação, obra nova, revisão de projeto, fiscalização e assistência técnica à obra. Fora da engenharia civil, a engenheira Rita foi atleta olímpica de vela, gestora de eventos de vela e treinadora. Muito boa tarde. Queria perceber um bocadinho o público que está aqui mais ligado à parte de universidade. Estão no último ano, estão no primeiro, estão no último? Okay. Último. Ok. Portanto, eu vou apresentar o meu percurso, muito diverso, muito pouco linear, um bocadinho diferente das oradoras que já apresentaram. E antes de me apresentar de uma forma mais particular, eu queria perceber, é uma pergunta que eu me faço ainda hoje, todos os dias. Portanto, eu sou engenheira civil formada pelo técnico, mas ainda me faço o que é mesmo a engenharia, não é? O que é ser engenheira? O que é ser engenheira? Não só mulher, mas o que é ser engenheira? Portanto, isto é... Eu gosto de pensar nisto porque todos os dias, porque é basicamente a minha missão diária. O que é que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou resolver um problema? Portanto, eu vejo-me em pensar nestes capítulos, a relação com o cliente é extremamente importante. Portanto, a minha formação, o meu percurso tem muito a ver com a função que eu estou a desenvolver agora e nestes temas com o qual eu me debruço todos os dias. Portanto, superação de desafios diários o meu dia é muito dispar, muito pouco linear, muito pouco planeado. Portanto, se alguém gosta de desafios, zero monotonia, a engenharia civil é um local a seguir. O trabalho em equipa é essencial. A minha função como desportista, ou a minha posição como desportista, leva-me à engenharia, traz para a engenharia a função de trabalho de equipa e a valorizar o trabalho dentro de uma própria equipa. A resolução de problemas é diária. Pensar na sustentabilidade hoje em dia não é só um chavão, mas é uma necessidade, não só pela escassez de recursos, mas também pela escassez de recursos humanos, próprio recurso de uma obra. Portanto, toda a possibilidade que existe com a modelação na engenharia civil, o BIM, que pode trazer outros desafios ou outra integração dentro das próprias equipas, a sustentabilidade é um pilar. A economia, a relatabilidade, obviamente, fazer, não sei quem disse há pouco, mas fazer o melhor pelo menor preço, foi a Maria, pelo menor prazo e menor custo, e a relação com o cliente no final é essencial. Como é que estes
palavras todas se jogam no meu dia-a-dia. Portanto, eu chego hoje, tenho 42 anos, chego hoje com um percurso muito pouco linear. Primeiro sou mulher, não é? Criança, cresci mulher. Fui velejadora de alta competição, cheguei aos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Depois quis dar um pouco, fiz um interregno na minha função, entretanto, até aqui era engenheira civil trabalhadora por conta de outra, como projetista de estruturas. Depois quis dar um pouco à parte pessoal, à parte de relacional, e fui treinadora de vela e diretora desportiva durante uns anos. Participei em alguns eventos, organizei alguns eventos, para além de participar. E depois achei que me faltava a parte do desafio técnico e voltei outra vez à parte da engenharia civil. Primeiro como trabalhadora independente, depois como trabalhadora por conta de outra, e neste caso da Quadrante de Engenharia, que entrei há cerca de 2 anos na Quadrante. E, entretanto, fui mãe. Portanto, quem nós somos, às vezes, eu pegando se calhar no que a Joana, não é, estava a dizer, às vezes nós não imaginamos o que é o nosso percurso. Quando eu estava aqui no técnico, eu não fazia ideia. Aliás, eu entrei em engenharia física tecnológica no técnico, porque eu adoro física, então achei física é um máximo. Na realidade, eu sou muito prática, então tive que conseguir aplicar a física em alguma coisa. Portanto, depois enveredei pela engenharia civil aqui no técnico. Mas nós não sabemos bem quem é que nós vamos sendo, quem é que nós vamos ser. Vamos sendo. Vamos agarrando as oportunidades. Isso é uma das coisas que eu fiz muito. Obviamente, quando eu aqui faço um interregno para ser treinadora de vela, é porque eu senti mesmo essa necessidade de me relacionar. Toda a gente diz, mas tu és maluca, tu vais sair do teu trabalho de projetista, porque eu depois fui aos Jogos, fiz aí um interregno de uns meses para me preparar para os Jogos. Depois eu tive que apresentar a minha demissão num local onde eu adorava trabalhar. Toda a gente me chamou de maluca, mas as oportunidades agarram-se, não é? E lutam-se e seguem-se. Portanto, o que eu diria a qualquer jovem engenheiro, ou jovem estudante, na realidade não é preciso estar ligado à engenharia, é que agarrem as oportunidades. Eu fui agarrando e hoje em dia o que é que eu sou? Sou na Quadrante, Project Manager, e sou Team Leader da equipa de assistência técnica. E agora vou enverdar um bocadinho aqui mais para o meu dia-a-dia. O que é que eu faço no meu dia-a-dia? E daí aquelas frases que estavam no início, ou aquilo que eu penso todos os dias, ou aquilo que eu lido todos os dias. Portanto, naquele gráfico está o ciclo da vida de um projeto, desde a sua concepção até à sua construção e operação. Neste momento, na Quadrante, eu lido com, sendo Project Manager e coordenadora de assistência técnica, tenho funções diferentes, com exigências diferentes e também com responsabilidades diferentes. Nós estamos muito ligados, a minha equipa está ligada na fase do desenvolvimento, já na fase 3, desenvolvimento de projeto, e depois ligada na parte da construção, portanto fase 3 e fase 5. No dia-a-dia tenho uma dúvida de obra, na parte da assistência técnica, lido com os projetistas, porque trago para a empresa essa dúvida, e dentro de casa tentamos resolver e devolver à obra a melhor solução possível. Portanto, esta ligação cliente-empresa de engenharia e uma pessoa que consiga traduzir a linguagem de obra para a empresa de projeto é mais ou menos a minha função hoje em dia. Eu sou quase uma moderadora entre a obra e a equipa projetista. Porque uma das coisas, porque é que eu fui lançar esta equipa de assistência técnica na Quadrante é recente, é ligada só aos edifícios, mas ao longo da minha carreira, não só de projeto, de engenharia, mas como pessoa, percebi que muitas das vezes a dificuldade de executar qualquer coisa ou de levar a cabo uma função é a falta de comunicação entre duas partes. E eu senti na engenharia civil que não bastava ser projetista e não basta ser construtor. Existe aqui uma ligação que tem que existir e cada vez mais existe com o BIM, não é? O BIM acho que nos vem ajudar imenso a ver esta linguagem única entre os agentes todos, até na fase de operação. O BIM para mim vai ser muito importante em todas as fases
de um projeto. Portanto, eu sinto que a minha equipa, que neste momento pela qual eu estou responsável, mais do que na fase de Project Manager, que é numa parte anterior, ou é mesmo na parte do projeto, consegue ir ao encontro do que a obra necessita, que muitas vezes o projeto não consegue fazer, por si só. Portanto, a minha função hoje em dia é muito focada nesta parte da interligação entre os vários agentes. Obviamente, com o foco com o cliente, como que temos, o cliente que é quem paga no final do dia, portanto, quer a melhor solução no menor tempo possível, com qualidade, obviamente. Portanto, o que é ser engenharia? Eu trago aqui um bocadinho de quadrante. O quadrante neste momento tem 9 áreas. Somos neste momento a maior empresa nacional, com cerca de 500 colaboradores, das quais 39% são mulheres. Ainda, obviamente, é um longo caminho, mas acho que a Quadrante tem uma boa representatividade. Nesta empresa, particularmente, e respondendo à dúvida que veio, não sinto e acho que não há diferença de salarial, não há diferença de oportunidade. Aliás, eu acho que o que mais motiva hoje em dia na engenharia é a procura que existe, a disponibilidade que existe no mercado. Há uma enorme oferta de mercado, tanto da parte da construção como na parte do projeto, na parte dos promotores, ligada a qualquer uma destas áreas. Eu sou da área de edifícios, está ali ao fundo, mas todas estas áreas são muito interessantes e precisam de pessoas com qualquer formação. A mulher tem a vantagem, na minha ótica, tem sido sempre só vantagens. O caminho que eu tenho percorrido, acho que tenho tido mais vantagens até por ser mulher do que menos dificuldades, porque é preciso irmos fazendo o nosso caminho e deixando a nossa marca nos locais por onde passamos. Trouxe 2 projetos nos quais eu estou diretamente envolvida. O primeiro já vimos aqui na apresentação da HCI. Somos os projetistas do Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Gulbenkian. Portanto, é uma fotografia que tem 2 semanas. Ainda está em fase de obra. Em breves meses vamos terminar a parte de execução. E outra obra que estamos a acompanhar é o loteamento do Bayview Cascais, que é o Auchan. Portanto, este lote, se conhecem Cascais, já está em funcionamento. É um supermercado que existe no piso inferior e em cima e ao lado desenvolvem-se residências. É um edifício residencial com 3 novos lotes. Temos agora a finalizar o lote número 1. Estamos a finalizar a estrutura dentro de 2 meses. Ambos os projetos têm projeto de quadrante, tanto no projeto de execução, agora também a assistência técnica está com a equipa que neste momento eu estou a coordenar. E eu queria ter um bocadinho da vossa interação. Portanto, eu sinto muitos desafios, mas mais do que desafios sinto oportunidades. Vejo a engenharia, vejo o meu dia-a-dia como uma oportunidade. Queria que, se quisessem, participar e assim vemos o que é para vocês, o que é um desafio, que é a mulher engenheira ou mesmo o engenheiro, no caso do público, o masculino. O que é o desafio do engenheiro hoje em dia? Eu vou dar, se calhar, 1 minuto. E acho que vai funcionar, não é? Espera aí, mas não posso tirar ainda, não é? Funciona? Há pouca rede aqui em baixo. Ups, não pensei nessa parte. Está aqui a mensagem. Ok. Já está a dar. Está a dar? Funciona, escreve tudo. Então vou ver as respostas a aparecerem.
Onde é que está? Tem que sair, se calhar. Como é que se partilha aí o que eu estou a ver? Ai, não, apenas cheguei para não dar jeito para ver. Mais ou menos. Convém mas ver dá se é a para mesma expandir. coisa. Pronto. Agora sim, agora vê também aqui. Pronto, também tem aqui um. Vou pegar aqui em 2, 3. Se calhar aqueles com os quais eu me identifico mais. A maternidade, claro. Eu, neste momento, é uma das minha função mais importante. O que é que eu posso dizer? A maternidade é realmente um desafio, pelo menos para mim tem sido. Como é que se lida com esta função? É um trabalho a 100%. É um malabarismo. As oportunidades surgem para a mulher como uma mulher trabalhadora. A maternidade vem aqui tirar o tapete e há aqui um período, ainda estou num período de adaptação, de me encontrar aqui como trabalhadora versão mãe. Portanto, todos os dias são um desafio e todos os dias é uma organização logística maravilhosa. Portanto, a semana eu já tinha a preocupação e faço planeamentos para a minha equipa, faço planeamentos para a equipa de projeto, para as duas funções que tenho dentro da Quadrante, e agora ainda faço mais um planeamento. É a logística das festas de aniversário, a logística dos jantares, a logística dos banhos ou das atividades extracurriculares. Portanto, é possível, é cansativo, muitíssimo cansativo. Mas a maternidade faz parte. Eu acho que eu neste momento até já não me revia não sendo mãe. Portanto, acho que foi eu cresci na vida, na realidade. É como crescer numa empresa. Quando nós subimos para um cargo de direção, crescemos, temos mais responsabilidade e mais desafios e tal. A maternidade foi, a nível pessoal, um novo projeto. É um projeto gigante. Mas só vem dificultar, mas no final do dia é muito interessante perceber quem é que nós somos em relação aos nossos filhos, porque das minhas maiores preocupações enquanto mãe é que eu seja um exemplo, não é? Para eles. Por isso, se calhar, por isso é que eu me esforço tanto depois na parte da engenharia, na parte do dia-a-dia. Porque vou ser alguém, não é? Eu espero deixar uma mensagem simpática para eles, ou que eles me reconheçam como mãe. Obviamente, ir passar na rua e dizer a mãe participou naquela obra em particular é muito interessante, é muito giro, eles riem-se imenso. Portanto, a maternidade, sem dúvida, é dos maiores desafios que eu considero. Depois, agora, estou um bocadinho indecisa sobre qual desenvolver um bocadinho mais. Resolver problemas, e vou juntar alguns. É se calhar o meu segundo desafio do dia, porque como eu vou a uma obra, eu nunca sei bem o que é que vou encontrar. Por exemplo, está aqui o Vítor, que é o diretor da obra da Gulbenkian. Nós encontramos algumas vezes na obra. E eu nunca sei bem o que é que... Quer dizer, eu não sei o que é que eles... Eu sei que eles estão a implementar o projeto que nós desenvolvemos, mas eu não sei bem qual é que é a dúvida. Não é? Nós vamos encontrar. E o que é que eles me vão propor? Porque podem propor uma solução. Está a acabar. Eles vão propor uma solução. Portanto, como é que eu resolvo isso? Primeiro tento interpretar esse problema de obra. Mas tenho que o fazer, sem dúvida, com respeito. Okay? Há uma coisa que aqui foi dita, mas que eu ainda vou um bocadinho mais além. Não é só o respeito que nós temos que mostrar por quem trabalha connosco, mas o que eu tenho sentido é mais uma coerência no discurso. Se nós formos coerentes e se formos
muito civilizados ou tratarmos com respeito quem está do outro lado, as pessoas ao longo do tempo vão ter uma imagem nossa e por isso é muito importante que seja sempre linear, sempre coerente ao longo do tempo. Seja com quem estivermos a falar, com o servente que está a fazer uma armadura de ferro ou mesmo com a equipa, com a direção de obra, neste caso. Portanto, o discurso tem que ser o mesmo e isso para mim é das coisas mais importantes para se construir uma carreira, muito mais na engenharia. E pronto, se calhar não vou desenvolver mais.